E eu fico até feliz, cara, porque agora a gente está numa onda, né, do RPG, em que o RPG está valorizando muito a cultura nacional. E aí essa coisa era meio, assim, ainda era muito pouco divulgada essa coisa do RPG nacional, né? Quando surgiu o Tagmar em 91, pô, foi revolucionário, foi o primeiro RPG Inclusive foi o brasileiro. primeiro RPG que eu joguei. Né? Foi um dos primeiros também que eu joguei. O primeiro foi Dungeons and Dragons, mas o Tagmar veio logo em seguida e eu achei maravilhoso. Era um autor brasileiro, o pessoal muitas vezes falava que era uma cópia do D&D, mas não, não tinha todo um caráter próprio, inovações, a tabela de resoluções, Sim, aquela tabela era maravilhosa. não é? Marcelão foi genial nesse projeto. O Niterói by Night ele fala muito sobre espaços, que é o que a gente vai abordar mais à frente, que é um projeto que engloba RPG, que é o Role Playing Game, que é a nossa principal atividade, que nada mais é que um jogo de interpretação, uma atividade que a gente considera uma atividade cultural através do jogo de interpretação, mas não deixa de ser um jogo. Dentro disso, a gente trabalha com o LARP, que é uma segunda camada do jogo de RPG, que não é utilizado por todos os jogadores de RPG, e agora está na moda de novo, graças a muitos grupos, e a gente faz parte de um desses grupos, que é você trazer para a interpretação pessoal e a representação o jogo de RPG. Então não só você está usando o seu personagem, criando o seu personagem, brincando com esse jogo de interpretação, como você está vestindo esse personagem, atuando como esse personagem, trazendo ele dentro para uma perspectiva teatral, podemos assim colocar. Você tira esse personagem, tira esse universo da mesa, tira ele 100% do imaginário e leva ele parcialmente para a interpretação. Por que eu digo parcialmente? Porque o seu personagem, que antes estava dentro da sua mente, na mente dos jogadores, ele passa a ser representado por você, que está maquiado, que está vestido, que está com a indumentária correspondente ao que você gostaria de estar do seu personagem, e o local. O local ele passa a ser reinventado para representar aquilo que a gente está jogando. Obviamente, no jogo de RPG, a gente passa por vários locais. Você pode estar jogando em Nova York, você pode estar jogando em Marte, você pode estar jogando em outra dimensão. Esse pertencimento, essa imersão no território que você conhece ou faz parte, ele aumenta um pouco a magia do RPG. Eu me lembro que uma vez eu narrei Chamado de Cthulhu, que é um jogo investigativo de suspense, de horror, e onde eu fiz uma investigação a respeito de uma trama, que é um dos casos mais insólitos que já houve na cidade de Niterói, que foi o mistério das máscaras de chumbo. E a gente fez, claro, baseado em todas as informações publicadas, de fotos, dados, as investigações, documentários, você faz uma aventura muito próxima do real e você viu os personagens se vendo na rodoviária, eles sabiam onde eles tinham ido, na Marechal Deodoro, na Praça do Pink, reconhecendo o território. Não, mas dali até lá não dava tempo deles terem. Então eles têm o domínio maior daquele território. No Niterói by Night, a gente joga em Nicterói. Nicterói que usa o nome antigo da cidade, mas é uma representação distópica da cidade de Niterói, a cidade que a gente vive, uma versão diferente, mais triste, de terror, mais melancólica, punk gótica, a gente gosta de dizer, que é o termo utilizado pelos próprios criadores do jogo, da nossa cidade. Então a gente ressignifica os espaços onde a gente vai jogar para poder aplicar essa camada distópica, essa camada punk gótica para o nosso jogo. Então, um jogo de RPG normal que aconteceria em vários locais, ele passa a ser um casamento, ele passa a ser um Elysium, ele passa a ser um encontro, ele passa a ser um debate diplomático que ocorre nesse local específico, onde os personagens são convidados para participar desse encontro mais do que especial. Ou então, quando você apresenta um elemento para a pessoa, do lugar onde ela vive, ela nunca tinha imaginado que existisse. Numa aventura de originários, eu mostro a Pedra de Itapuca, que é uma paisagem natural de Niterói, e a pessoa se refere a Itapuca,
pedra furada, porque ela era um arco de pedra que você passava por dentro dela, né? E nessa aventura é muito interessante que a gente trabalha termos em Tupi-Guarani, a geografia de Niterói daquela época, as estradas, as praias, por que que o nome é Piratininga, o que que significa, a grande pedra que canta, que é Itaipu. Aí você gera um encanto na história e um aprendizado. O aluno nunca mais esquece que aqueles termos, e você pode ensinar a geografia da sua cidade, né? A gente foi pela Estrada da Cachoeira, pela Lagoa de Piratininga, e dando significado aos termos, até a grande pedra de Itaipu, onde a chuva bate e produz o som, então é a pedra que canta. Então isso tudo para o aluno é mais fácil ele fixar quando é embalado numa abordagem lúdica, né? É mais legal para ele e ele não esquece. Um vampiro é uma coisa pra gente muito especial. E por isso a gente escolheu trabalhar com o Niterói by Night, fazer o Niterói by Night, porque a gente joga vampiro há muito tempo. Ele exige uma pesquisa, ele exige um carinho diferente. Imagina você ter que interpretar um monstro imortal de 200 anos. Existe toda a parte de terror, que faz com que você tenha que fazer a sua caminhada no fio da navalha entre o monstro e o ser sedutor, em muitos dos casos, né? Usar sua máscara de humanidade e fingir que é humano durante a noite. Mas, mais do que isso, tem uma coisa que une todos os jogadores de RPG, todos os bons jogadores de RPG do nosso grupo e de vários grupos de LARP pelo Brasil, que é a dedicação à pesquisa. E aí onde a gente encontra a história da nossa cidade, onde a gente encontra esse desejo nosso de contar histórias através de pesquisa. Se você está fazendo um vampiro, vamos colocar um vampiro de 200 anos, e você está jogando em Niterói by Night, provavelmente você vai fazer uma longa e extensiva pesquisa sobre a história da sua cidade, onde você está, ou se você veio de outro lugar, uma migração, se você veio, vamos supor que você veio da Itália e veio na migração italiana no começo do século XX. Isso aí já traz um pano de fundo muito interessante para um personagem. Então as pessoas fazem pesquisas longas que se misturam à história dos países, se misturam muito à história do Brasil e acaba se misturando muito à história de Niterói, porque sempre o jogador acaba terminando na nossa cidade. Então existe o que a gente chama de sessão zero, que é onde a gente conversa com os nossos personagens, com os nossos jogadores, para eles apresentarem os personagens, e a gente costuma pedir para eles trazerem textos, poemas, cartas fictícias e textos descritivos sobre as histórias dos personagens. E é um momento muito mágico, porque eles fazem muita pesquisa para poder apresentar esse material. Então a gente acaba caindo com histórias misturadas com histórias reais. Personagens que vieram de São Vicente e encontraram com o Bacharel de Cananéia. Personagens que lutaram lado a lado com Araribóia na criação de Niterói, e por aí vai. Então, um grande mergulho na história do nosso país, que traz à tona um pouco da nossa cultura, então acaba virando uma grande conexão nossa com um pedaço nosso, não só um jogo de você fazer de conta que você é um vampiro. Você acaba aprendendo muito sobre história de vários pontos do país. Então você faz um mergulho cultural muito interessante. E, no caso, o Originários, ele é essa tentativa de fazer uma retratação do ambiente hostil, primal, daquelas primeiras civilizações indígenas que ocuparam a nossa Pindorama, né, o nosso Brasil, antes de ser invadido pelos portugueses. E esse é um grande desafio, de fazer as pessoas voltar a estudar sobre a sua região, quem eram os indígenas que ocuparam a sua região, né? Os hábitos, o grafismo, a cultura, tentar incorporar isso numa aventura de RPG que valorize o seu território, que é outro elemento também que eu sempre gostei muito de priorizar nas aventuras, a coisa da territorialidade, do território cultural, do território geográfico, né? Você, quando joga uma aventura de RPG, que você está num cenário que você se identifica, você está numa trama de investigação no ar, numa rua, numa avenida que você já esteve, ou então você está num cenário natural no Nordeste,
no Agreste, que você já leu num livro de Suassuna, você se transporta para lá e você conhece aquele local, você gera um pertencimento maior, uma imersão maior na trama da história. E eu sempre gostei de valorizar a minha cidade, vou fazer aventuras aqui em Niterói, fazer aventuras em regiões do Brasil que as pessoas conhecem e têm vontade de conhecer.